Que a graça e a paz do Senhor Jesus reinem no coração de todos vocês, amém? O texto de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, diz-nos assim no capítulo 16, a partir do verso 1, mesmo assentado, mas com aquela reverência que é digna da palavra do Senhor, o texto diz-nos assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença para Te louvar, Te adorar. Esta Assembleia Santa se reúne para oferecer o seu sacrifício de louvor ao Senhor. Agora, meu Pai, que o Senhor, eu creio, já recebeu o nosso louvor como um incenso agradável diante de Ti. Senhor, fala conosco, fala através da Tua palavra, que nós saiamos daqui transformados por Tua palavra nesta noite, que nós não saiamos jamais da mesma forma nesta noite, antes que ela me incomode e, ó Deus, me dirija a passos largos, mais ainda em Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um grande ícone dos Estados Unidos e de Hollywood é Sylvester Stallone. Eu recebi um meme ainda hoje, dividido em 2 partes, onde na parte de cima estava Donald Trump, dizendo assim, não que ele tenha dito, mas havia uma frase em cima dizendo assim: agora o Irã vai procurar a minha morte. Na parte de baixo estavam algumas figuras daquele primeiro filme do Rambo ainda, em que ele amarra a tiara, dá um nó lá atrás e, como quem diz, chegou a hora do Rambo voltar. Só ele. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. O Rambo foi lá e ganhou sozinho. Já repararam isso? Né? Quem aqui assistiu o primeiro Rambo? Levanta a mão. Que cheiro de naftalina, pastor. Ô, veiarada que tem aqui, meu Deus do céu. Isso é antigo, rapaz, isso é antigo.
E o Sylvester Stallone, então, depois de filmes como Rocky, como o próprio Rambo, tornou-se um ícone de força e alguém a quem não se pode resistir. E eu assisti há algum tempo atrás um filme chamado Alvo Duplo, em que está o Sylvester Stallone, está o Christian Slater e está aquele coreano, o Sung Kang. Alguém assistiu esse filme, Alvo Duplo? Pode levantar a mão de novo, esse é mais novo. Aí, ó, alguns assistiram. Há uma cena que me chamou muito a atenção na minha igreja, para vocês terem uma ideia, eu recortei aquela cena e passei no telão da igreja. A cena você encontra no YouTube. Eu devo até ter citado em sala de aula. Veja a cena. Christian Slater, ele está sentado numa cadeira, daquelas bem rústicas, mãos amarradas, já apanhou bastante, portanto está com algodões no nariz. Eles estão num lugar assim bem subterrâneo, escondido, aqueles lugares, sabe, onde ficam pingando água e parece que está tudo sujo. E o Sylvester Stallone e o Sung Kang, eles fazem papel do bad guy e o good guy. O bom policial e o mau policial. E o Sylvester Stallone chega diante dele, e eles haviam discutido sobre como interrogar o vilão, que era o Christian Slater. E é lógico que o bom garoto, o coreano, disse, não, nós temos que ir pelo lado da diplomacia. O Sylvester Stallone já vai na base da pancada. Então ele foi muito claro, e é essa parte que eu quero chamar a atenção para você. Ele pega uma outra cadeira, assenta-se diante do Christian Slater, que é o bad guy da história, e ele muito calmamente diz assim, é a primeira frase que ele diz que me chama a atenção. Que você vai falar é fato. Se você não falar para o meu amigo aqui, você vai falar para mim. Irmãos, eu já falaria logo. Já poupa trabalho para todo mundo. Concorda comigo? Já chega, já fala, abre o jogo. Mas é interessante que ele diz essa frase, que você vai falar é fato. Essa frase é que me interessa. E nós vamos sair daqui nesta noite, dizendo algo, guarde isso, é fato. É fato. Você questionaria Sylvester Stallone? Você questionaria o Rambo, ganhou a guerra sozinho? Rocky, você entraria no ringue com ele? Não. Pois eu vou dizer algumas verdades para você com base no texto bíblico hoje, que são fatos. Coloque uma coisa na sua cabeça, nós estamos há 7 semanas, numa grande jornada. Eu quero dar um aviso para você, na primeira noite, como primeiro pregador, a unção virá atrás de você. Guarde isso. É ela que virá atrás de você. E eu vou dar alguns exemplos com base nesse texto hoje. Dos versos 1 a 5, nesse texto aqui, você vai perceber que nessa questão de escolha de bênção, nessa questão de unção e bênção, existem escolhas. E você vai notar, com base nesse texto, no versículo 1, em que Deus diz assim, me provi de um rei. Já logo no versículo 1 ele diz, eu me provi de um rei, eu separei um rei para mim. Sabe qual é o contraste disso? Nós estamos no capítulo 16, o contraste é com 1 Samuel capítulo 8. Vamos contextualizar isso daqui, vamos usar um texto dentro do seu contexto? O que está acontecendo? Samuel é o último dos juízes, vocês eu sei que entendem Bíblia, o período dos juízes, ele começa com a morte de Samuel, aquele livro dos juízes que você conhece, depois vem a história de Ester, no período dos juízes, depois começa 1 Samuel, o período dos juízes não acabou ainda, entra 2 Samuel, Samuel é o último dos juízes, nós estamos no período dos juízes. E Samuel é um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento, ele é como se fosse profeta, sacerdote e rei, porque ele é o governador da época. E o povo diz assim, nós queremos um rei.
Nós queremos um rei. E Samuel fica triste, 1 Samuel capítulo 8. Senhor, esse povo pede um rei. E Deus diz assim, e você está triste por quê? Não é a você que eles estão deixando para trás, é a mim. Sou eu quem vai à frente do povo, sou eu quem dá a vitória nas batalhas, sou eu quem amarra o inimigo, sou eu quem conduz esse povo, não é a você. Você vai dizer para eles quais são as responsabilidades do povo em relação a um rei. 1 Samuel 8, ele chega lá e diz para o povo, se vocês tiverem um rei, ele vai tomar os filhos de vocês para o exército, ele vai tomar imposto de vocês, e ele começa a discriminar o que ter um rei exige. No verso 21 e 22, o povo diz assim, mas nós queremos ser, guarde isso, mas nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei que vá à nossa frente. Então Deus diz, Samuel, dá-lhes um rei, ou seja, dá um rei para eles. Guarde isso. Dá um rei para eles. E o que é que ele está dizendo aqui no versículo 1 agora? Samuel, eu peguei um rei. Eu separei um rei para mim. Agora não é um rei para eles. Eu separei um rei para mim. É o meu rei. É o meu representante. Eu separei um rei, agora não é para eles. Eles já escolheram, agora é a minha vez. Quantas vezes Deus já te deu a oportunidade de você escolher? Você fez escolhas erradas, sofreu, quebrou a cara, caiu de joelhos. E quando você já estava sem forças e não sabendo mais para onde ir, Deus sussurrou nos seus ouvidos com aquela antiga voz de amor, embalou você nos braços, segurou você, curou suas feridas, mas disse, agora é a minha vez. Quantas vezes? Esse é o Deus que nós vemos aqui. Ele diz no versículo 3, quem eu te designar. A designação de Deus, a escolha de Deus, é por isso que eu digo para você que a unção, a bênção, é uma questão de escolhas, mas não são escolhas nossas, irmãos. É a escolha do que Deus tem de melhor para a sua vida, a escolha é dele. A escolha é dele. Nós fazemos planos errados demais, irmãos. Nós fazemos muitas escolhas erradas. Será que eu sou o único miserável pecador aqui? Quantos já fizeram escolhas erradas na vida? Que cambada de pecador, olha isso. Meu Deus do céu. E é o que nós somos. Nós fazemos escolhas erradas. Mas quero dizer uma coisa para você. Ainda que objetos estivessem também sujeitas à unção no Antigo Testamento, são pessoas que Deus unge, que fazem a diferença. Aquela pessoa que é ungida, ele passa a ser então o ungido do Senhor, ou simplesmente um ungido. Mas quem que é o ungido? É aquele que é escolhido pelo Senhor para uma atividade especial. Mas a atividade especial, irmãos, não é sair por Votorantim e ser o salvador da pátria, mas ser aquela pessoa especial lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na faculdade. As pessoas olham e dizem, essa pessoa é especial. Quer as palavras do Antigo Testamento, quer o evangeliquez, ali vai um profeta do Senhor, ali vai um homem de Deus. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. Saul foi escolhido sim pelo povo, mas Davi agora é escolhido por Deus como seu representante. O fato de você estar aqui, você está começando uma campanha. O fato de você estar aqui já mostra que você é um escolhido de Deus. Mas como assim, pastor? Irmãos, a Bíblia nos diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos e foi Ele quem nos vivificou. Eu costumo dizer na minha igreja, falando em morto, que se um dia eu morrer e alguém da igreja orar para eu ressuscitar, eu ressuscito, mas eu bato no quem orou.
Agora você está lá. Você vive uma vida de luta nessa terra, de dificuldade, vence um demônio aqui, uma luta aqui, a sogra ali, é uma luta a vida inteira, e você tem aquela dificuldade, é uma vida na fé, é aquela luta, você ora, você jejua, você pede a Deus graça para chegar no céu. Pastor, o senhor chega lá, o Ivan ora para o senhor voltar. Tem que bater no camarada desse. Você luta para chegar lá. Quando você chega, te trazem de volta. Você é louco. Para que isso? Fica lá. Não há dúvida. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer. Irmãos, o crente não tem medo da morte. É noite de formatura. É quando você pega o diploma. É quando você ouve na glória dizer: vem, meu filho, o teu tempo de batalha acabou. Isto é a morte. Morte é passagem, é entrada na sala do trono para receber a sua recompensa por tudo que você fez nesse mundo, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então a bênção virá atrás de você, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, e a Bíblia diz assim: foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Você não está aqui por acaso, meu irmão. A primeira coisa que você tem de aprender é que Deus faz escolhas e Deus escolheu você. Então para com aquela depressãozinha. Ai, eu estou sofrendo. Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Deus não fala comigo. Meu irmão, você está passando por lutas, por dificuldades. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Os verdadeiros cristãos vivem isso mesmo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades do ar desse mundo tenebroso. Você vai enfrentar lutas, mas lembre-se, nem toda tempestade é contra você, mas grandes tempestades na vida do cristão são para lavar o caminho aonde vai passar um filho de Deus em pé, confiando na presença do Senhor e no seu poder. Confie. O Senhor escolheu você. Ah, pastor, mas o Senhor não me conhece. Mas Ele te conhece. Ele conheceu você antes mesmo de você ser quem você é hoje. Ele sabia que você sofreria, que você lutaria, teria conflitos interiores, teria luta na carne e no espírito, fraquejaria algumas vezes, mas Ele ainda diz: eu quero você, eu escolhi você, e somos nós dois que vamos firmes até o final. Quando Ele te chamou, Ele não se enganou. Segundo lugar, a unção, a bênção virá atrás de você. Sabe por quê? Versos 6 a 10. Porque não envolve aparência. Não envolve aparência. A visão de Samuel foi aquela que você já conhece, né? Aminadab aparece, aquele homem enorme, talvez forte por causa do trabalho duro do campo. Ah, um rei vistoso. Samuel fala: é esse? Deus diz: não. Ah, então é Eliabe? Não. Ah, então é Samar? Não. Os 7 irmãos de Davi, filho de Jessé, passam por ele. E a passagem você já conhece. Ele manda chamar Davi. Davi vem. Eu fico imaginando a entrada de Davi. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de dramatização. Eu quando ouço no meu carro, eu já leio a Bíblia dramatizada, que é para não ficar no normal. É gostoso de ver. Eu imagino. Samuel está ali para consagrar um rei, o futuro rei de Israel.
O pai Jessé, animado, o sacerdote está na casa para escolher um deles. Viu todos os seus, em potencial, candidatos ao reinado, ao trono. Nenhum. Vem Davi, vai. Então nós temos os 7 irmãos de Davi. Nós temos Jessé. Nós temos Samuel. O pessoal nem senta. Ele diz, a gente não vai nem sentar para comer enquanto o mais novo não chegar. Aí chega Davi. Oi? E o Samuel? É ele. Como é que você se sentiria? Eu voltaria pelo mesmo caminho que entrei. Pela mesma porta. Falei, eu não. Não fiz nada, não sei, cheguei agora, estava no campo. E ó, é ele. Você é louco? Meu querido, Samuel que era Samuel, o grande homem de Deus, que ouviu a voz de Deus desde tenra infância já no templo, consagrado ao Senhor, se enganou. Jessé pensou só nos mais velhos, mas a visão de Deus é: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você está fazendo essa campanha, meu irmão, está começando hoje. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor vê o seu coração. Quantas vezes nós dizemos assim: eu não tenho uma oportunidade melhor no meu trabalho, porque meu chefe não me conhece e não sabe o que eu poderia fazer. Eu não sou um esposo melhor, porque minha esposa não consegue ver o que eu poderia fazer. A esposa às vezes diz: nós poderíamos ter um casamento melhor se o meu marido conseguisse ver o que eu tenho no meu coração. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor vê sim o seu coração. Ele sabe o que está aí. Ele sabe qual é o seu desejo de viver melhor, consagrar mais, bendizer o seu nome, ter uma vida devota ao Senhor, dedicada ao Senhor. Ele vê sim. Ele vê o seu coração. Ele conhece você. E Ele separou você. Irmãos, nós vimos Samuel tocando aqui, irmãos tocando seus instrumentos aqui. Você pode consagrar um instrumento, botar óleo, fazer o que você quiser. Mas se a unção não estiver em quem está tocando, meu irmão, o óleo na bateria não vai fazer diferença nenhuma. O óleo na guitarra não vai fazer diferença nenhuma. Mas se nós tivermos meninos de Deus, consagrados ao Senhor, ungidos pelo Senhor, no dedilhar da sua guitarra, a bênção de Deus virá sobre esse lugar. Então é isso que você deve buscar, é a unção de Deus sobre a sua vida. Ainda é a velha verdade, é a unção que faz a diferença. É a unção. Tive o privilégio de ser aluno do Dr. Russell Shedd. Algumas coisas de grandes homens de Deus me envergonham. Me fazem sentir vergonha da minha vida cristã e procurar viver melhor. Dr. Russell Shedd, antes de falecer, perguntaram para ele: se o senhor pudesse voltar e fazer tudo de novo, o que o senhor faria diferente? Ele disse: eu oraria mais. Billy Graham estava num talk show nos Estados Unidos. E perguntaram para ele: você tem algum temor, algum medo, alguma coisa que, ao chegar diante de Deus, que pese no seu coração? Ele disse: eu tenho, eu morro de medo. Do que você morre de medo? Ele disse: de eu chegar na glória e ouvir do meu Senhor: você não fez o suficiente. Irmãos, se Billy Graham não fez o suficiente, eu não vejo nem a tramela. Os mais novos não sabem nem o que é isso, nem tramela não sabem o que é. Não é verdade? Não é verdade? Eles não sabem. Minha avó que dizia: tramela era aquelas portas de madeiras antigas que a gente fazia um suporte para fechar para o lado de fora, de madeira mesmo, botava um prego no meio, então você virava assim e travava a porta, não é isso? Quem aqui já viu uma tramela? Gente, como tem povo velho nessa igreja, velho? Os jovens saíram, é isso?
Eles estão tendo um culto à parte? Ah, não? Se Billy Graham não fez o que era suficiente, irmãos, eu não vejo nem a tramela. É interessante como os grandes homens de Deus, usados pelo Senhor, quanto mais se aproximam de Deus, mais inúteis se sentem. Então, se você se sente pequeno, se você se sente incapaz, se você se sente alguém que Deus jamais usaria, se prepare para o milagre de Deus na sua vida. Você é a matéria-prima exata que Deus quer usar. Irmãos, eu estou cansado de pessoas que sabem cantar, sabem pregar, sabem ensinar, sabem pastorear. Tem gente que sabe tudo, mas parece pato, quase anda, quase nada, quase voa. Tem algum crente pato nessa igreja, não? Vocês já viram a diferença do pato e da águia, por exemplo, né? Bota o pato para andar. Meu Deus, o pato andando dá vergonha. Você bota o pato para nadar. Ah, vamos voar então. Tem crente que é assim. Ele sabe tudo. Você coloca para fazer alguma coisa, não dá nada em lugar nenhum. É preferível dizer: eu não sei, mas eu quero aprender. Ore assim diante do Senhor: Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor é a minha condição, e se o Senhor quiser, vai acontecer. Ah, pastor, eu não sirvo para nada. Serve sim, meu irmão. Serve sim. Quando no grupo da igreja alguém pedir oração, sabe o que você faz? Senhor, abençoa essa pessoa agora, aonde você estiver. Sabe como é que eu imagino esse tipo de coisa para o céu, irmãos? Há pouco tempo atrás tinha uma propaganda, não sei se era da Vivo, da Claro, e eles mostrando que tinha celular pela cidade toda, e de repente eles filmavam a cidade por cima, e cada um começava a fazer um contato pelo celular, ou usava o celular, iam saindo bolhazinhas assim, de várias partes da cidade, né? Mostrando que cada um tinha um celular. Pois é assim que eu vejo a vida espiritual, e os grupos que nós usamos na mídia. O Julinho manda lá: vou fazer uma entrevista de emprego, ore por mim, minha esposa não está bem. A Thaís, Thaís mesmo, né? A Thaís assim: o meu marido acabou de falar para mim que está quase morrendo, pegou uma gripe forte. Não riam. A gripe masculina não se compara a nada nesse mundo. Vocês não fazem ideia do que é um homem com gripe. É difícil, gente quase... É ou não é, irmão? Os homens é de morrer ou não é? Aí tá os homens que não me deixam mentir sozinho. Mas... é verdade, né? Homem não pode pegar um gripe que acha que vai morrer. É porque vocês nunca foram mãe. Vocês. Mas sabe como é que eu vejo, meu irmão? Eu vejo cada um de nós ligados pelos nossos grupos. E aí a Thaís diz assim: o Júlio tem uma dificuldade agora, irmãos, nós precisamos de cobertura de oração, orem por nós. E aí o Marcelo lá já coloca a mãozinha posta, e lá no trabalho dele, ele ora: Senhor, abençoa o Júlio lá. E aí a Andréia, nesse exato momento, já levanta: Senhor, abençoa o Júlio lá. E aí o Ivan levanta: Senhor, abençoa o Júlio lá. E no céu, meu irmão, estão vendo a cidade de Votorantim e Sorocaba, e é uma oração que sobe aqui, é uma oração que sobe ali, é uma oração que sobe lá, é uma oração que sobe aqui, e a cobertura vem sobre a vida do Júlio, e a bênção de Deus vai cobrir toda a igreja. É assim que a gente usa a mídia social, meu irmão. É para a glória do reino. É para sermos mais crentes. É para sermos mais intercessores. É para isso, meu irmão. É para isso que nós estamos na presença do Senhor. E é para isso que nós fomos escolhidos, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência. Você foi chamado para fazer parte do corpo, e Deus não abre mão de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes. Ele não negocia você, ele não deixa parte nenhuma sua para o mundo. Você é propriedade do Senhor. Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja no noroeste do Paraná, moço novo ainda, 25 anos. Fui pastorear uma igreja em Paranavaí. Lá eu conheci o irmão José. O irmão José
não sabe a diferença entre um A e um B, não lê nada. Caseiro do deputado Pinto Dias, deputado várias vezes pelo estado do Paraná, tomava conta de um gado enorme. E um dia, o deputado ligou para ele e disse assim: amanhã, José, de manhã, aparta o gado assim, 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 deixa esse separado do resto do rebanho, que eu vou vender, vai um comprador aí. Ele falou: pois não. Ele, como boiadeiro já experimentado, 4 horas da manhã estava lá no campo, apartando o gado. Deu meio-dia, estava tudo lá preparado, era só o comprador vir após o almoço e comprar. Por volta de umas 3h30, 4 horas, o deputado ligou dizendo assim: Zé, pode soltar no pasto, o comprador não veio. Tá bom, soltou, misturou a boiada. 6 horas da tarde, época de verão, dia alto ainda, aparece o deputado com o comprador. Zé, cadê o gado? Ah, deputado, o senhor mandou soltar, eu soltei. Ele falou: não tem problema. Eu só imaginei que talvez se tivesse envolvido com alguma coisa, o gado ainda estivesse separado. Mas pode deixar. Ele falou: não. O senhor espera aqui que eu vou apartar o gado. Ele falou: não, Zé, eu sei que demora e demora muito, eu não tenho tempo para esperar. Ele falou: não. Minha mulher acabou de passar um café fresquinho, ó, sinta o cheiro. Vai lá na cozinha, toma lá um café que eu vou apartar o gado. José monta no seu cavalo, vai pelo lado esquerdo da cerca e começa a orar. Senhor, eu tenho pregado o evangelho para esse homem, Senhor. Eu tenho falado do quanto o Senhor é maravilhoso, independente de dinheiro. Que isso tudo aqui, ele pode ter terra, ele pode ter gado, ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Que ele precisa de salvação, Senhor. Minha mulher e eu, e ele cavalgando e orando. Senhor, esse homem precisa de um testemunho do Senhor. Ele precisa de uma manifestação do Senhor. Ele precisa de um milagre do Senhor. E hoje é o dia, Senhor. Hoje somos nós dois. Hoje o Senhor vai me dar esse gado. O Senhor vai apartar essas cabeças de gado. O mesmo que eu soltei, coloquei junto à boiada, o Senhor vai me dar. E ele foi circundando toda a boiada. E vindo já, pegando o caminho de volta para o curral, ele chorava. Ele disse: pastor, ele me contando: pastor, eu chorava que nem criança. Eu só queria ver uma coisa, a glória do meu Deus. Eu só queria ver meu Deus engrandecido. Eu queria ver os grandes dessa terra reconhecerem que existe um Deus no céu. E ele veio vindo e foi em direção ao curral. Chegando lá, desceu do cavalo, olhou para trás. Irmãos, o trabalho dele foi abrir a porteira e esperar todo o gado entrar. Ele pegou, fechou, e ele sai correndo, que nem criança. Sabe quando você é criança e ganha aquela bola nova? E ele foi correndo, chegou lá em casa todo esbaforido, e eles ficaram preocupados. O Zé já não era novo. O que foi, Zé? Fala, Zé, você não consegue falar, Zé. Ele diz: o gado está separado. O deputado falou: impossível, eu fui à beira da cerca, o curral estava vazio. Ele falou: então vá ver de novo. E ele foi à beira da cerca. Zé, como é que você fez isso? Eu estou falando para o senhor que existe um Deus no céu. Ele é o Senhor da terra e dos céus. Ele faz o milagre. Para tomar conta de um gado não é nada, mas ele quer levar o Senhor para o céu. Você pode glorificar a Deus? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Porque Jesus faz isso, meu irmão. O nosso Deus não olha a aparência, meu irmão. O nosso Deus não olha a aparência. E quanto mais fraco é o vaso, maior é a glória. Quanto mais fraco é o vaso, maior é a glória. Sabe por quê? Porque todo mundo olha e diz: daí não saía nada mesmo. Tem que ser Deus. Está se sentindo fraquinho, meu irmão? Se prepare para o milagre de Deus na sua vida. Mas em terceiro lugar, dos versos 11 a 13, e eu vou encerrar por aqui. A bênção, além de ser uma escolha de Deus para a sua vida, Deus não olhar a sua aparência. Terceiro lugar, é viver nos domínios do Espírito Santo. Os versos 11 a 13. Verso 11 diz que Samuel disse assim: não nos assentaremos até que ele venha. Pergunto para você:
Tudo isso acontecendo na casa de Jessé. Os 7 irmãos, o pai apreensivo, o Samuel lá, que seria como um rei praticamente, respeitadíssimo. Você se lembra, a ênfase que eu dei quando nós estávamos lendo, que quando ele estava chegando na cidade, os anciãos, tremendo, perguntaram: é de paz a sua vinda? Então veja quem era Samuel. Ele estava lá na casa de Jessé, na casa de Davi. E Davi está fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas, né? A ovelha solta, se está tudo bem. A Bíblia diz que ele era músico. Talvez estivesse sentado lá numa rocha e cantando: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. O irmão não sabia nada do que estava acontecendo, ia ser rei. A bênção já estava preparada, era dele, e ele não sabia. Estava lá em casa. Mas é interessante que a Bíblia diz, não necessariamente no mesmo dia, é verdade, mas na experiência da vida de Davi, o rebanho estava sendo tomado, ele estava tomando conta, pastoreando, e a Bíblia diz que veio um leão e pegou uma ovelha. O que Davi fez? Oi? Meu amigo, olha a descrição. A Bíblia diz que Davi pegou pela barba. Se para ter carteirinha de macho precisasse fazer isso, eu já tinha dado baixa. Porque ele vai até lá, o leão está agarrando a ovelha, ele pega o leão pela barba, traz aqui e diz assim: vem aqui. Está no seu texto ou não está? Pegou pela barba. Sabe o que Davi fazia? Isso aqui é do meu pai, ninguém mexe. O que é do meu pai, ninguém mexe. Ah, mas veio um urso também. Não importa se é urso, se é leão, é do meu pai. E se é do meu pai, eu encaro quem for. Pergunto para você: quem encarou um leão na unha, vai ter medo de Golias? A distância? Aprenda com a sua Bíblia, que você conhece há tanto tempo, meu irmão. Os leões que surgem na sua vida não são por causa de você, mas são para você, porque Deus quer treinar você para algo maior. Os ursos que aparecem na sua vida querendo tomar os seus bens e as coisas do Senhor são preparações de Deus para a sua vida, porque quando os Golias vierem, você vai falar: é café pequeno, deixa vir. Aprenda a conviver com as lutas, meu irmão. Não adianta nós cantarmos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou contar uma novidade para vocês, não espalhem. Um dia você entregou sua vida a Jesus, e agora vem o segredo: Ele aceitou. O problema é que a gente quer tomar de volta de vez em quando. O problema é que Deus está trabalhando na vida da gente, e o que a gente faz? Senhor, eu não quero assim, eu quero daquele jeito. Mas Deus aceitou a sua vida e está tomando conta dela. O Senhor está trabalhando na sua vida, meu irmão. Ele faz como Ele quer. O urso vem, não é para você reclamar, é para você ir para cima. O leão vem, não é para você reclamar, vai para cima. Sabe por quê? Porque quando vier Golias, aí você vai para cima mesmo. É viver nos domínios do Espírito, meu irmão. E quando ele entra, e é nesse texto que todos dizem, né? É ele. Talvez Abinadab tenha dito, mas ele? Por que ele? Eliabe? Por que ele? Samá? Ele? Como assim? Mas sabe por que ele, meu irmão?
porque era ele quem estava lá onde ninguém estava vendo. Ele estava disposto a enfrentar o leão e o urso, para que nenhuma ovelha fosse levada. É ele quem tem a força de espírito para ir enfrentar Golias depois, quando todo mundo ouvia os insultos ao Deus de Israel e ninguém fazia nada, porque é ele quem dança de alegria quando há vitórias do povo de Deus, e ele não se vergonha de dançar na presença do Senhor. Sabe por que era ele? Porque é ele quem junta material para a construção do templo, nem que não seja ele quem vai construir, mas ele ajunta. Sabe por que ele? Porque é ele quem canta, ele que inventa instrumentos, é ele quem faz salmos, é ele quem reina, como Cristo um dia reinará. Esse é ele, porque ele quando ninguém vê, é testemunha do Senhor. O cristão é um verdadeiro cristão quando ninguém está vendo, irmãos. É lá onde ninguém está vendo você que o seu testemunho é mais forte, que o poder de Deus na sua vida é verdadeiro. É no momento da enfermidade, do problema, da luta, meu irmão. É você sofrendo, mas confiante no Senhor. Então é nos domínios do Espírito, meu irmão. E quando ele recebe o óleo do Senhor, é como se a gente pudesse ouvir o Salmo 23, verso 5. Tudo isso já passou na minha vida, e Davi, ele me unge com óleo, e o meu cálice transborda. Ele é o meu pastor. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que Davi não esperasse, ainda que ele não tivesse almejado, a bênção foi bater lá na porta da casa dele. A bênção foi buscá-lo pelo nome. Deus não erra pessoas. Num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus não confunde a sua voz e ouve a sua oração. Está começando essa campanha, meu irmão? Então pode ter certeza que mais do que você, o Senhor é quem quer te abençoar. E tem mais, não se preocupe, porque aquilo que o Senhor já tem reservado para a sua vida não será entregue para ninguém por engano. Não tem CEP errado, não tem rastreio errado, não tem carteiro fazendo entrega errada. A sua bênção já está preparada, ainda que você esteja no campo, ainda que você esteja lá cantando, ainda que você esteja só dançando, o Senhor já tem a sua vida planejada nas mãos dele. E ele diz: as minhas ovelhas, ninguém as toma da minha mão. Vamos colocar em pé, vamos glorificar o nome do Senhor. A tua bênção, meu irmão, ela é sua. Assim como ser rei, ninguém ia tirar de Davi, meu irmão. Ninguém. Ai, pastor, mas escolheram outro no meu lugar. Escolheram Saul também, e só quebrou a cara, irmão. Mas quando Deus disse: eu separei um rei para mim, é quando Deus diz para você: eu já separei a sua bênção.